A palavra que vamos conhecer hoje é pandemia. Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Antônio Ribeiro e a nossa aventura hoje será desvendar a pandemia. O ano é 2020 e a humanidade está sofrendo uma das maiores provações. Milhões de pessoas estão confinadas em suas casas para evitar a contaminação. Ninguém está a salvo no mundo. Pandemia. Pode parecer que pandemia é uma palavra nova para designar uma situação atual, mas não é verdade. Ela tem parentesco com outras duas palavras, endemia e epidemia, e são utilizadas desde a antiguidade grega, há uns 2.500 anos atrás. Encontramos a descrição de endemia e epidemia no Corpus Hippocraticum, um tratado atribuído a Hipócrates. Enquanto epidemia é definida como um grande número de doentes em curto espaço de tempo e endemia, uma doença incidente sobre uma população específica, pandemia seria o mesmo que uma epidemia em escala maior, abrangendo toda uma população ou mesmo todo o mundo. Até porque o prefixo pan tem o sentido de tudo, todo. Esse prefixo é utilizado em outras palavras e nomes. Uma das maiores empresas aéreas que existiu e também utilizada nos Jogos Pan-Americanos. Enquanto demia vem de demo, povo, também usado esse sufixo ou prefixo em outras palavras como democracia. Encontramos o uso da palavra pandemia na antiga Atenas, em escritos de Platão e Aristóteles, referindo-se a uma situação genérica que atinge toda a população. Tempos depois, Galeno utilizou o mesmo termo, possivelmente para referir-se à epidemia de varíola que assolou o Império Romano no período do ano de 165 depois de Cristo a 180 também depois de Cristo, chamada peste antonina. Outros casos que foram considerados pandemia aconteceram no mundo, sendo os mais conhecidos em 1580 na Ásia, Europa, América do Norte, possivelmente uma espécie de gripe. A gripe asiática de 1889 a 1892, a gripe espanhola de 1918 a 1919, a gripe asiática de 1957 a 1958 e a gripe suína em 2009. Hoje, para que uma situação seja considerada pandemia, há necessidade de um órgão internacional reconhecer. Esta incumbência é da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que faz uma declaração oficial a respeito. We're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. A declaração da situação atual da pandemia, que foi declarada pela OMS em 11 de março de 2020, apesar das contaminações terem iniciado em novembro de 2019, conforme noticiado na imprensa. Essa cautela em declarar a pandemia deveu-se a críticas que a OMS recebeu quando declarou a pandemia do caso da gripe suína precocemente, sem que ela causasse os efeitos previstos pelo pessoal da época. Mas qual a finalidade dessa declaração de pandemia?
Segundo a agência de notícias, a BBS, esta declaração de pandemia, declarar uma pandemia significa dizer que os esforços para conter a expansão mundial do vírus falharam e que a epidemia está fora de controle. Ao afirmar que estamos diante de uma pandemia, a OMS sinaliza que é hora de passar para frente para a fase de mitigação, ou seja, deixar de se concentrar na detecção de novos casos e adotar medidas para tratar os pacientes em estado mais grave e evitar mortes. Mitigar, neste caso, tem o sentido de reduzir os efeitos danosos de algo, aliviar, aplacar. E esses atos vão ocorrer nos países sob a responsabilidade dos seus governantes. Aqui no Brasil, em 19 de março do ano de 2020, a Câmara dos Deputados aprovou o decreto de calamidade pública. O plenário da Câmara reconheceu nesta quarta-feira que o Brasil enfrenta hoje estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de coronavírus. E essa declaração permite ao Estado o uso de recursos para combater os efeitos da doença. Recursos estes que, logicamente, não eram previstos nos orçamentos anuais. E no mundo, cada país tomou as providências que entendeu adequadas, que entendeu corretas para o combate, não só à infecção, como também aos efeitos da doença, cada um com os resultados que foram possíveis. Bem, vimos então o real significado de pandemia, a sua origem, a sua evolução até chegar aos nossos dias. Vimos também como a situação que corresponde à pandemia é tratada pelas autoridades internacionais e nacionais. Assim, agradeço por ter assistido o vídeo até aqui e caso tenha gostado, por favor, não deixe de dar o seu like. Até a próxima aventura!